quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondeu, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha despedaça, e ele espuma, range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Amém? Podeis assentar, glória a Deus. Estava meditando nessa palavra hoje, e comecei no texto do capítulo 8, onde Jesus fala que cada um deve levar sua cruz. Muitas vezes a gente quer pegar nossa cruz e passar por mão do lado, coisa que nós devemos fazer. É tua obrigação fazer, mas às vezes você quer passar por outra pessoa fazer. E na obra de Deus, nós temos que cada um levar a nossa cruz. E Jesus falando, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Cruz que Jesus carregou por nós, mas nós temos que carregar a nossa também. E muitas vezes queremos encostar a cruz, que está difícil. Mas Jesus nesta noite ele diz: ânimo, levanta, pega a sua cruz e siga. E Jesus então chamou Pedro, Tiago e João, eram os três mais chegados de Jesus, e os levou a um alto monte, o monte chamado Monte da Transfiguração. E ali Jesus, seus vestidos se tornaram tão resplandecentes e extremamente branco, que o escritor fez uma menção aqui. Ele fez questão de escrever: nenhum lavandeiro sobre a terra os podia branquear. Eu fiquei pensando, bom, naquela época não tinha Omo, não tinha... Veja. E outras coisas, produtos. Mas, imediatamente o Espírito Santo falou no meu coração, mas eles tinham algumas químicas lá que fazia branquear. E o escritor, ele escreveu que nenhum lavandeiro sobre a terra podia branquear. Eu fico imaginando as vestes de Jesus, como que ela ficou resplandecente e brancas. E lá no mesmo momento em que Jesus se transfigurou-se, transformou-se no que ele realmente é, no Deus que ele realmente é, apareceu Elias e apareceu Moisés. E falavam com Jesus. Elias representava os profetas, Moisés a lei e Jesus a graça. E nós vemos que Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas ele não sabia o que dizia, porque estava assombrado. Quando Deus se manifesta o seu poder a nós, nós não sabemos e ficamos assombrados com o poder e maravilha de Deus operando na igreja, operando através de uma cura, de um milagre na vida da pessoa, pessoa doente, daqui a pouco ela está sã, uma pessoa que perdeu tudo, de repente Deus faz um mover, ela começa a se levantar outra vez.
E a gente vê pessoas cegas sendo curadas da cegueira, paralítico andando, enfim, nós vemos pessoas sendo transformadas. Mas o que Pedro viu aqui, ninguém de nós aqui viu. Ele viu algo que eu gostaria de ver, mas foi para Pedro, Tiago e João. Tem coisas que Deus mostra para aqueles reservados. Ah, Deus tem preferência? Eu acho que algumas coisas tem sim. Aquelas pessoas que são mais dedicadas, aquelas pessoas que são mais fiéis a Deus, aquelas pessoas que são mais ligadas com Deus, aquelas pessoas que fogem do pecado, fogem das coisas erradas, aquelas pessoas que têm visão espiritual aberta, procuram orar, não é? Procura estar na presença de Deus. Então, Deus, há certas pessoas que Deus manifesta a sua glória para ele, de uma maneira diferente. Ah, eu gostaria de ter isso, aquilo, mas não tenho. Mas eu conheço alguém que tem um dom especial, porque ele foi agraciado pelo Espírito Santo. E Pedro ficou maravilhado e ele quis fazer uma cabana para cada um, uma cabaninha, né? Mas esqueceu dele. Ele se lembrou de Jesus, ele lembrou de Elias, ele lembrou de Moisés, mas ele esqueceu dele, de Tiago e de João. Ele falou que só faria 3 cabanas. Tal era o espetáculo da coisa que ele estava vendo. Mas desceu uma nuvem, além de tudo isso, desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então eles tiveram o privilégio de ver Jesus como humano e Jesus Deus. E viu a voz de Deus, do Pai, que disse: este é o meu filho amado, a ele escutai. E descendo eles do monte, quando acabou a voz, né? Ninguém mais viram senão Jesus com eles. Sumiu todo mundo. Aquela cena foi recolhida. E Jesus falou: ó, vocês não dizem nada para ninguém, hein? Até que eu ressuscite dos mortos. E eles ficaram entre si perguntando: o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? Eles ainda estavam com os olhos vendados acerca da morte de Jesus. Mas quando Jesus desce, ele encontra um problema. Um problema, uma discussão com os outros discípulos que ficaram embaixo. Havia uma discussão. Havia uma discussão e Jesus chegou, se aproximou. Jesus falou: por que estão discutindo com os meus discípulos aqui? Qual é o problema aqui? Então alguém da multidão disse: mestre, trouxe-me o meu filho, que tem um espírito mudo, e esse onde quer que eu apanha, despedaça-o, ele espuma, range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Quando o espírito maligno, às vezes as pessoas acham que o espírito maligno não pega a criança, pega. Por isso que os pais têm que corrigir os seus filhos nos seus erros. Porque se deixar ele continuar errando, Satanás entra na vida deles. E eles entram mesmo. Então você tem que corrigir quando ele mente, quando ele bate em alguém, quando ele diz uma mentira deslavada. Então nós vemos e observamos que nosso lar, a nossa casa, tem que estar sob proteção de Deus. Às vezes os pais, quando os filhos crescem, eles são culpados do que eles são. Do que eles são. Porque quando eles eram pequenos, não se corrigiu.
Ah, eu não quero ir para a igreja. Ah, tá bom, fica aí. Não, você tem domínio sobre a criança. Você vai comigo. Você vai para a casa de Deus junto comigo. Aí as crianças vão para aqueles bailinhos que tem assim, daquelas festinhas, já as menininhas tudo de barriguinha de fora, já começa ali, né? Tudo de barriguinha de fora, saiazinha curta e ficam lá. E aquelas músicas, deixa lá. Aí daqui a pouco ela está com 12, 13 anos, andando com uma micro saia, com blusinha, já pensam que é moça. E você não tem mais domínio. Porque você deixa. Eu não sei o que aconteceu com este pai, com a mãe desse garoto. Eu sei que um espírito enviado do inferno tomou conta da vida daquele garoto. Que ele, quando o espírito entrava nele, ele se jogava no fogo. Para que ele se jogava no fogo? Para morrer. Para morrer. Outro dia eu estava expulsando um demônio aqui de uma mulher, e o diabo falou para mim, eu quero matar ela, eu vou matar. Então a função do diabo é matar, roubar e destruir. Só isso que ele sabe fazer. Ele não sabe construir absolutamente nada. Nós, os crentes adultos, também tem que tomar cuidado para não abrir legalidade para o diabo entrar em nós. Tem crente endemoniado? Está cheio. Porque dão lugar. Começa a dar lugar. E às vezes eles estão na igreja, mas estão desviados do caminho do Senhor. Eles não ouvem mais aquilo que vem do altar. Eles não ouvem mais aquilo que Deus tem para falar com ele. Porque ele leva uma vida, ele mesmo. Eu sou eu, e eu misturado com eu dá eu. E ele leva o seu eu. E esse pai agora, ele veio e está numa situação que ele toma a palavra e disse, mestre, o problema aqui é meu filho, a discussão aqui é referente ao meu filho. Jesus falou assim, antes de eu falar o que Jesus disse, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Coloca o versículo 18 aí para mim, do capítulo 9, versículo 18 de Marcos. Coloca aí. E este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma. Olha só as categorias do demônio. Ele espuma, ele range os dentes, ele vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Repita comigo, e não puderam. Por que eles não puderam? Não tinha poder. Eles estavam sem poder. Eles estavam sem poder. E mais tarde, Jesus falou assim, esta caça de demônio só sai com jejum e oração. Quanto tempo você tem jejuado, irmão? Quanto tempo você tem orado? Foge da oração, foge das consagração, foge dos momentos de oração. Nunca oram, então você é uma presa fácil, só dorme, chega a ficar inchado de tanto dormir. Deus quer te despertar do sono, principalmente dos maiores sonos, chama-se o sonho espiritual. Outro dia eu passei aqui para as crianças, mostrando para elas o coração do homem, o que vai dentro do coração do homem. É importante que o Espírito Santo entre dentro do teu coração. Faça morada, uma limpeza. Mas o que atrai demônios? Ódio, rancor, mágoa, sentimento, brigas, guerras, prostituição, lascívia, enfim, mentira. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é lixo. O que você faz com o lixo da sua casa? Vai dormir com ele? O pecado fede igual aquele saco de lixo da sua casa lá, se você não pôr para o lixeiro levar. Você vai ficar com a casa contaminada.
um pouquinho que se abre aquele saco, né? Que você vai dar aquele nó, já não aguenta. Então a gente não pode deixar as coisas que Satanás quer implantar dentro do seu coração, para que você não cheira mal diante do Senhor. Aqui não que os discípulos estavam em pecado, não, os discípulos estavam com Jesus, mas faltava uma peça importante para eles: jejum e oração dentro de uma casta de demônio. A casta de demônio é legião de demônios, é muitos demônios. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? E Jesus respondendo e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Jesus mandou que trouxesse o menino. E o versículo 20 disse: e trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então tudo aquilo que o pai do menino falou, agora estava diante de Jesus acontecendo. O diabo não quer sair de determinado lugar. Um certo pastor começou a orar, e ele orava, e tinha muitos problemas na igreja, e ficou muito tempo em consagração orando, e quando o Senhor abriu as visões dele, ele viu um demônio morando na igreja. Um demônio morando na igreja. Então ele imediatamente levantou e começou a expulsar aquele demônio. E o demônio começou a chorar que não queria ir embora. E chorava. E para criar dó. Eu já vi muitas pessoas, você está expulsando um demônio, de repente a pessoa começa a chorar. Aquele choro é o diabo que não quer sair. Porque ele está ali há muito tempo. E quando ele recebe uma ordem de Jesus, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele pediu a Jesus ajuda. Ele sozinho, ele não conseguia fazer nada. Ele disse: Jesus, então me ajuda, tem compaixão, ajuda. Disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Vamos ficar nesse versículo um pouquinho aí? Deixa ele aí. Qual é o teu problema? Quando Jesus perguntava, ele queria saber da boca da pessoa, como ele perguntou para o cego: que queres que eu te faça? Perguntou ao pai desse menino. E para muitas outras pessoas ele perguntou: o que é que você quer que eu faça por você? O que é? Eu vou lá em Eliseu. Eliseu pediu a Elias a porção dobrada do espírito dele. Elias falou: dura coisa pedisse para mim, mas se me vires ser levado, assim sucederá. O que você vai pedir para Jesus? Porque tudo é possível ao que crê. Tudo. Se você crê, tudo é possível. Aí não está escrito assim: algumas coisas são possíveis. Tudo. Repita comigo: tudo é possível ao que crê.
Tudo, irmão. Tudo é possível. Possível. Não é igual um exercício de matemática, principalmente de estatística. Há tantas possibilidades de ser assim. Ou a gente pega por amostragem. Vamos conferir uma carga de um caminhão, então a gente pega por amostragem o produto, abre para ver se tem algum defeito, e se tiver um defeito, toda a carga do caminhão é condenada? Não. Nós estamos falando de amostragem. Nós estamos falando o que Jesus falou. Tu podes crer? Pode crer? Vira para o seu irmão do lado e diz, tu podes crer? Mas fala com mais ênfase, fala, tu podes crer? Jesus diz ao pai do menino, tu podes crer? Pode crer. Quando eu era jovem, a gente batia na mão do outro, pode crer, amizade. Não é? Mas nós estamos falando do crer no impossível. No impossível. Olha para você mesmo. Se era possível você ser crente. Há uns anos atrás. Olha para você e pergunta, eu, fulano de tal, era possível ser crente? O que você dizia? Não gostava de crente. Aqueles que não gostam de crente, que vira crente. Esse irmão chato, eu vou na igreja dele para alegrar o coração dele, mas ele é um chato. Mas a palavra de Deus está dizendo nesta noite, tudo é possível ao que crê. Você sair dessa inércia, é possível. Coisa pior do mundo, eu estou pregando aqui, o cara está assim, ó. Vem aqui no meu lugar para você ver quanto é difícil. Eu falo de fé, eu falo de festa, eu falo de aleluia, eu falo de glória a Deus, e o cara assim, ó, olhando para a minha cara, o que eu posso fazer? Só se o anjo nessa noite vir com a brocha dele, limpar e pintar. Eu não tenho nada com os seus problemas. Tem cara que vem para a igreja, ele já vem com os problemas dele, tudo lá, com a bagagem dele. Aí ele escolhe um alvo. Pode ver que agora as irmãs estão se estreando, às vezes. Estão brigando. Porque vem com seus problemas e fala, essa aqui hoje é o meu alvo, esse aqui é o meu alvo. Quantas vezes terminou o culto, veio um membro mal criado e falou um monte para mim. E eu só olhando. Ué. Queima ele, Jesus. Eu não tenho culpa que você está desempregado. Tenho? Eu tenho culpa? Você não tem dinheiro para pagar nada? Não tem. Mas leia lá. Tudo é possível ao que crê. Você está lendo aqui nesses dois telão aqui, ó. Tudo é possível ao que crê. Mas às vezes você levanta de manhã com a fé do avesso. Eu tenho mania, às vezes, de colocar a camisa do avesso. Camiseta, principalmente. Não camisa, camiseta. Desde moleque eu sou assim. Quando eu olho, eu estou com a camiseta do avesso. Por quê? Eu não sei. É, e ela que olha ainda. Você está com a camisa do avesso, Davi. A fé aos avessos. Sabe o que é a fé aos avessos? É assim.
nada para mim dá certo, tudo para mim dá errado, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me abençoa, não sei se eu tenho fé ainda. Faz me lembrar uma irmã que veio aqui, meu irmão estava do lado, e ele perguntou para ela, você tem fé? Ela falou, eu não. Ele falou, também não tenho. Foi os dois para casa sem fé. Não é? Mas você encontra. Você encontra. As pessoas passam uma semana para vir na igreja. Uma semana. E quando vem, não acredita no Deus que serve. Não é? Não acredita. Eu estou orando. É o caso daquela menina que a igreja orava para chover. E a menina trouxe o guarda-chuva. E a igreja toda caiu de pau em cima dela. Menina, para que guarda-chuva? Eu falei, nós não estamos orando para chover. Nós não estamos orando para chover. E já trouxe meu guarda-chuva. Que igreja é essa que ora e não leva o guarda-chuva? Que crente você é que ora e não confia na sua oração? Bom, aconteceu com Saul. Saul pegou, montou o altar lá, vamos esperar Samuel chegar. Mas Samuel não vinha. Samuel atrasou. Aí ele pegou e falou, sabe de uma coisa? Eu sou rei. Eu vou sacrificar. E mandou começar o sacrifício. E a hora que ele começou o sacrifício, chegou Samuel. Samuel falou, por que você fez isso, cara? A fé é uma esperança. Uma esperança. Uma esperança que você pode ter. Mas, Senhor, como eu vou ter? Aí que está o segredo. O sobrenatural. Bom, você tem que escrever. Eu falo para os irmãos, façam lista, mas é uma preguiça para fazer uma lista. Se você não tem agilidade de fazer uma lista das suas necessidades, quando você vai ao mercado, o que você faz? Faz uma lista. E por que você não faz uma lista para Deus das suas necessidades? Senhor Deus, minha primeira necessidade é essa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Pode dar 100 necessidades. 1000, 2000. Mas Deus quer saber de você a sua necessidade. A necessidade desse pai era, meu filho é endemoniado. Meu filho é endemoniado. O pai amava esse menino, porque se fosse outro pai, largava para lá. E o versículo em seguida disse, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, põe aí o versículo 24, está lá. Com lágrimas disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu não sei se é incrédulo, o problema é a incredulidade. Jesus ficou pouco tempo na terra por causa da incredulidade.
As pessoas eram incrédulas demais, ele curando, ele salvando, ele libertando, ressuscitando o morto. Ele chega lá, os fariseus, querem um sinal. Birutas, atentados. Fala para Jesus nessa noite, acorda aí, gente, e diga: ajuda a minha incredulidade. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vai, fala comigo. Sabe? É um desânimo total. Elias, digamos que você sai de manhã para trabalhar. E você diz: eu não vou conseguir nada, viu? Não consegui nem o dinheiro do cafezinho. Eu pergunto para você: você vai conseguir? Sim ou não? Lógico que não, meu. Você não está prestando atenção no que eu estou falando. Antônio Carlos, se você sair de manhã e disser: hoje eu não vou vender nada, você vai vender? Mas se você disser, quando você chegar na sua loja, levantar as mãos, como Moisés levantava as mãos, enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, a bênção vinha. Quando baixava a guerra, eles perdiam. Então fizeram o quê? Puseram 2 pessoas segurando o braço dele. Quando eles cansaram também, eles não aguentavam mais de segurar o braço de Moisés, eles pegaram uma pedra, calçaram aqui, usaram a mão de Moisés assim, ó. Irmão, se você está que nem Moisés e os auxiliares de Moisés, arruma uma pedra e calça o braço assim, ó. Oh Deus! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí a tua mão pesada do jeito que está, Satanás ainda fica em cima ainda. Mas toma um jato de força e levanta as mãos. Eu abençoo este lugar. Eu abençoo a minha casa, meus negócios. Eu abençoo em nome de Jesus. Aí o mundo espiritual, os demônios, o que está acontecendo com aquele ali, que a gente sempre amarrou ele? Ele levantou, ele acordou do sono, ele está espiritual, Jesus está nele, o Espírito do Senhor está nele. Levanta a igreja na presença de Deus, esforça-te para alcançar a tua vitória, esforça. Versículo 25, e vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. A ordem que Jesus deu, falou: não entre mais nele. Né? Não entre mais. É isso que você deve falar. Demônios que me cercam. Porque o apóstolo São Pedro fala que Satanás anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele ruge como leão. Aquele... Tem um negócio de leão aí? Tem aí? Tem aí, Tiago?
Tem um rosnar do leão aí? Então vê aí, Luquinhas. O rosnar de um leão. A Bíblia diz que ele é como um leão, bramando a quem possa tragar. Cuidado, irmão. Cuidado com o inimigo da tua alma. Não dê brecha. Não dê brecha em 1 minuto da sua vida. Mas entre em comunhão com o Espírito Santo logo cedo. Espírito de Deus, me acompanha no dia de hoje. Espírito de Deus, me enche da tua sabedoria, do teu entendimento. Irmão, se a sua vida for bem materialmente, também vai espiritual. As duas andam junto, a material e a espiritual. Quando a nossa vida material vai ruim, a espiritual também vai. Mas tem uns que, quando a vida material dele vai muito bem, ele esquece espiritual. É o erro dele. É o erro dele. Achou aí, Luquinha? Então põe aí para a gente ouvir. Você tem a imagem do leão? Era bom, né? Se tivesse a imagem, né? Hã? Foi o grito de Jesus, viu? Sim! Você não deu comida pro leão, não, rapaz? Vai, põe aí, rapaz. Não dá. Não, pelo jeito não dá. Cadê a imagem do leão, irmão? Me ajuda aí. A Edna conseguiu num celular comum, vocês não conseguem aí? Se tivesse esse aí tava bom, mas não dá, Edna. Eu queria a imagem do leão. Queria a imagem. Mostra a imagem para eles lá. Sabe, irmão? Mas vai aparecer. Daqui a pouco eles acham. Então você tem que ser mais forte. Vocês têm que estar do lado do leão da tribo de Judá. Vamos ver se Salomão consegue. Vê aí, Salomão. Às vezes Salomão consegue de ir lá, hein? Aí a carinha do leão aí, cara bravo, hein? Vamos ver, Salomão, se você consegue. Tá cheio de leão aí, mas na hora que a gente precisa de um leão, meu Deus, olha. Agora se tivesse o rugido dele, né? O seu leão é um gatinho. Sabe, irmãos? Às vezes você não sabe o que você enfrenta. Esse leão aí tá surdo. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Oh, meu Deus, me ajuda na nossa incredulidade, Senhor. Bom, vocês já tiveram a ideia. O que é? Queria, né? Mas eu também queria. Aí você vê, irmãos, a dificuldade que alguns crentes não conhecem o mundo espiritual. E então, Jesus pegou pela mão daquele menino e o levantou. Eu fico agora esperançoso e vendo pelos olhos da fé, aquele pai levantando o menino com alegria, abraçando e indo para casa. Hoje você vai sair daqui com a tua vitória na tua mão. Você vai sair daqui com a vitória. Você não vai sair daqui com derrota, mas com vitória. Deus vai preparar o melhor para você. É só você crer.
Crer. Viu, irmãos? Crer. Você fala, Senhor, eu preciso. Jesus falou, batei, batei, batei. Eu pedi para Jesus que nunca faltasse nada na minha casa. Para você ter o dinheiro para comprar o leite, o pão, a fruta, a carne, o arroz, o feijão. Eu desde mocinho eu pedi para Jesus, olha, Jesus, que nunca falte o pão na nossa casa. E nós temos o costume de orar para agradecer a Deus pelo alimento. Eu não sei se a Edna teve algum dia que não teve comida para pôr na panela. Nunca. E então, se você chegar lá na minha casa, se quiser uma banana, tem. Se você quiser uma laranja, você tem. Se você quiser uma mexerica, tem. Se você quiser uma maçã, tem. Se você quiser um leite, tem. Se vocês forem lá em casa, vocês almoçam, vocês jantam. É ou não é, Gabrielzinho? Por que sua casa não pode ser também abençoada? Você vê lá sua fruteira sem uma laranja, inaugura ela. Inaugura. Eu não posso comprar uma dúzia, eu compro meia dúzia, mas inaugura. Eu lembro que um irmão chegou na igreja, eu era menino isso aí. Falou, meu poço está secando, pastor. E o pastor falou assim, olha, pega um copo d'água, joga dentro do poço. E a água vai brotar lá. E ele fez. E a água brotou. Mas se você abre sua geladeira, que nem faça na televisão lá, que eu vejo lá as pessoas reclamando de tudo, achou aí, Salomão? Esse leão está dormindo. Esse é o da cova dos leões de Daniel, que Deus fechou a boca, acordou. Aê! O leão anda em derredor. Manda ele embora, irmãos, pelo poder de Jesus. Viu? Agora tá bom, chega de leão. É assim que o diabo fica durante 24 horas querendo nos tragar. 24 horas. Como eu ia dizendo, inaugura sua fruteira, inaugura sua geladeira. Minha casa não tem carne. Vai lá, compra 200 gramas de carne e põe na geladeira, inaugura ela. Olha, irmão, você vai na feira, final de feira, assim, você vai lá, você compra cebola, você compra alho, você compra alface, você compra um monte de coisa. Mas você não tem vontade de ir, aí fica difícil. Aí Deus não vai pegar você no colo e levar você lá na feira, né? Acorda aí. Acorda aí, tem coisas que nós precisamos dar o passo de fé. Coisas que eu posso fazer, Deus não faz. Por exemplo, aqui tem uma pilha de saco de cimento. Eu posso fazer, eu tiro, ponho onde eu devo pôr. Deus não vai pegar aquele saco de cimento e tirar. Tem coisa que você tem que fazer. Procurar emprego, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás das coisas.
Deus vai te dar sabedoria para você ir atrás das coisas. Deus vai te dar estratégia para você ir atrás das coisas. Então a tua fé é um mundo de coisas. Porém, tem coisas que você tem que fazer. O carro anda sozinho? Precisa do motorista, né? E o que precisa do carro? Gasolina, o combustível. E você precisa de combustível, você precisa ir para oração, você precisa ir orar, quebrar essa preguiça que você tem aí, quebrar as muralhas. Nós estamos na campanha de muralhas, quebrar as muralhas para que você rompa em fé. Rompa em fé, sai triunfante do meio dessa batalha que você vai estar tendo, como este homem teve, mas ele teve a felicidade de encontrar Jesus descendo do monte. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Então que Deus seja louvado na sua vida nesta noite. Uma linda salva de palmas para Jesus. Vamos cantar um hino aqui. Pela fé que uma vez foi dada, acho que é 210, né? É isso? Não. 163? Vamos ver se é 163. É isso mesmo. Da harpa 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E Deus, quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei da justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém.